Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui então falar de receptores VOR, continuação da aula passada sobre o VOR, né? Trouxe aqui para você, sem muita enrolação já, alguns modelos de receptores de VOR. Só lembrando que existem vários, né? Diferente um pouco de como a gente viu lá no NDB, quando a gente falou de ADF, que era muito simples, né? Apenas uma agulha numa rosa dos ventos, e claro, existem alguns também digitais, mas aqui no VOR a gente tem vários modelos, e eu trouxe só alguns mais comuns para vocês terem um conhecimento, começarem a ver como que eles funcionam, até porque eu não quero me aprofundar muito no conceito do receptor do VOR, por dois motivos. Primeiro, porque não vai cair na prova da ANAC. Poucas coisas vão cair na prova da ANAC, e a ideia é que, como a gente trabalhar para essa prova, eu não vou entrar muito em detalhe, porque pode ser um pouco confuso, principalmente porque a gente não tem um voo real, um simulador aqui, um instrumento real da aeronave para a gente poder detalhar esses conceitos, né? Então eu vou mostrar aqui por questões de didática mesmo, por questões de conhecimento, e com certeza quando você for voar o seu IFR, seja no simulador ou no voo real, você vai aprender isso com o seu instrutor de simulador, ou até mesmo no seu manual de curso, no seu manual de padronização do simulador ou do voo IFR, tá legal? E também um pouco diferente do que eu fiz lá no NDB, que foi trazer um simulador de NDB, até tinha colocado, mas resolvi tirar, não trouxe o conceito aqui para a gente estudar no simuladorzinho de VOR, porque muitas pessoas tendem a achar um pouco complexo no começo, inclusive se você não tiver meio familiarizado, é mais fácil você se perder com o VOR do que se orientar. Então a ideia minha aqui é a gente não perder muito tempo com conceitos mais usuais do VOR. Por qual motivo também? Porque normalmente as pessoas começam a desanimar já. Quando a gente começa a aprofundar no VOR aqui na teoria, é muito comum que as pessoas já começam a querer desanimar de continuar com os estudos, com a prova. Então, partindo do conceito que eu quero democratizar essa prova, essa matéria de navegação IFR, da prova de piloto comercial, o meu intuito é tentar facilitar o máximo que eu puder, tá? Então, como não vai cair na prova da ANAC, como a gente não vai ver isso por enquanto, né, na prova, eu vou deixar para lá esse simulador e tudo mais. Claro, se alguém tiver interesse, coloca aí nos comentários que eu deixo o link para vocês brincarem e tudo mais. Tem o pessoal que simula, né, sei lá, o Flight Simulator ou qualquer outro simulador aí, vai conseguir encontrar facilmente também. Mas a ideia minha aqui é apresentar para vocês os conceitos mais básicos mesmo, para a gente poder focar depois na prova propriamente dita, ok? Então vamos lá, trouxe para você aqui alguns modelos de receptores do VOR, lembrando, igual eu falei para vocês na aula passada, que tanto a antena transmissora quanto o instrumento da aeronave leva o nome de VOR, não é bem assim, né? É que a gente vai acostumar, a gente vai, por costume, olhar para o instrumento, lá o VOR1, o VOR2, o nave 1, nave 2, mas a ideia é que eles têm nome sim, igual eu disse, né? Também na aula passada. Importantíssimo que a gente volte, tá? Se você não viu as duas aulas passadas, volte nelas, porque é muito importante nessa continuidade aqui nossa, ok? Então, assim, bora lá. O primeiro instrumento aqui, na verdade o primeiro e o segundo, né? Tanto esse quanto esse, ambos são chamados de CDI, Course Deviation Indicator. São os instrumentos mais comuns, né? Os receptores mais comuns. Esse primeiro aqui, provavelmente é o mais antigo, é mais comum ainda, porque provavelmente no seu primeiro contato no simulador, talvez esse que você vai encontrar lá, que ele possui uma barrinha vertical que se movimenta lateralmente, para a esquerda ou para a direita, para poder dar informações para a gente de curso a ser voado, de radial e tudo mais, tá? O segundo instrumento aqui, também chamado de CDI, ele já é um pouco mais, digamos que, é uma melhoria, né? Ele já tem a barrinha na vertical que vai se movimentar para a esquerda ou para a direita, e daqui a pouco a gente vai ver o nome dessa barra, a gente vai detalhar o instrumento por completo para a gente entender como que isso funciona na prática, tá? Então, por enquanto, eu quero só apresentar mesmo cada um para vocês. Então, esse segundo instrumento é um instrumento um pouco mais comum. O terceiro instrumento aqui, ele é chamado de RMI. Normalmente, ele tem essas duas setinhas aí, a gente pode utilizar em dois auxílios rádios, pode ser usado para o NDB, para o VOR também, é bastante interessante. Como eu disse também, você provavelmente vai usar o RMI no seu simulador IFR quando for fazer o treinamento. O quarto carinha aqui, ó,
já é um instrumento um pouco mais robusto, é chamado de HSI. Ele já é um pouco mais, digamos que, completo, porque além de ter as informações que vão receber o auxílio rádio, o VOR, além de ter informações do VOR, ele também tem um giro direcional, né? Ele combina a funcionalidade do VOR com a bússola. Então a gente consegue, nesse mesmo instrumento, né, no HSI aqui, fazer o voo baseado no VOR, fazer um auxílio, fazer um procedimento, seja ele qual for, e também fazer o voo diretamente com ele, olhando para ele, né? A gente consegue, no caso, um piloto automático, a gente consegue utilizar ele para poder gerenciar várias situações do nosso voo, ok? O quinto carinha aqui é o PFD, que vai ser um instrumento utilizado em aeronaves mais modernas, né? Um jato, normalmente, a gente vai ter um glass cockpit, ou um avião normalmente com telas, né? A gente vai ter o PFD, que vai juntar várias informações em uma única tela, né? Eu tenho altitude, eu tenho velocidade, eu tenho informações do VOR, eu tenho giro direcional, eu tenho bússola, eu tenho muitas informações em um único cara, né? Um único instrumento aqui numa tela, né? E por fim aqui, o sexto instrumento é também um HSI, só que digital, tá? É o mesmo instrumento aqui, a diferença é que esse aqui, ele é um instrumento digital, que além de ter o giro direcional, né, a bússola, além de ter as informações do VOR, ele dá, no caso aqui, um mapa com informações de aeródromo. Esse mapa ele é interativo, ele vai movimentando e alterando conforme a aeronave vai voando, tem aqui informações de aeródromo, enfim, várias informações em um único instrumento também, tá? E assim, trouxe 6 instrumentos para vocês aqui, 6 modelos, mas a gente tem muitos mais, mas se a gente parar para pensar, todos têm praticamente a mesma funcionalidade, ok? Vamos lá. Eu trouxe para você aqui um instrumento com todas as opções, né, todas as funções dele, eu vou detalhar cada parte para vocês. A gente já começa a reparar que totalmente diferente do ADF lá do NDB. No ADF a gente tinha uma rosa dos ventos com uma agulha, com um ponteiro, né, uma seta. Aqui a gente já tem muitas outras informações e eu vou detalhar para vocês cada uma delas. Lembrando que esse desenho aqui que está para vocês é um desenho, não é um instrumento de verdade, é só uma representação, né, visual aqui, gráfica do instrumento. Portanto, algumas coisas não vão ser em todos que vão ter. Eu já adianto para você aqui, essa informação aqui do curso a ser voado, por exemplo, ele tá digital. Tem instrumento que vai ter, claro, mas só que normalmente é muito comum a gente ter só a rosa dos ventos e não essas informações, tanto a rosa dos ventos como a informação digital, tá? Mas é para poder ficar didático e a gente conseguir entender, eu trouxe isso para você, tá? Então, primeiramente, uma das coisas mais importantes do VOR é essa barrinha vertical aqui, ó, tá? Essa barrinha vertical, ela é chamada de CDI, que leva inclusive o nome, né? Deixa eu apagar aqui. Leva o nome do instrumento. Se você lembrar aqui, ó, esse primeiro instrumento e esse segundo instrumento leva o nome, tem o nome CDI, tá? Mas baseado nessa barrinha vertical chamada de CDI, como eu falei, Course Deviation Indicator, ok? A gente vai usar essa barrinha aqui para determinar se a gente está voando ou não, para onde eu preciso curvar a aeronave para poder voar naquele curso selecionado ou até mesmo na radial selecionada. Eu vou trazer exemplos para vocês, tá? Então guarda, é importantíssimo que a gente saiba que essa barrinha vertical aqui chama CDI. A gente vai ver isso na prova em muitos casos, em muitos momentos, tá? É importante também, adiantando, né, quando a gente for falar de ILS lá na frente, essa barrinha também vai ser nesse mesmo instrumento, só que vai levar um outro nome. Eu estou dizendo isso porque se você já está estudando, ou se você já ouviu falar um pouco sobre isso, talvez você, já vi falando que é o LOC, que é o Localizer, mas aguenta aí que, por enquanto, falando exclusivamente de VOR, essa barra vertical é chamada de CDI, beleza? Guarda isso. Depois a gente tem aqui essa barra horizontal, tá? Como eu acabei de dizer, ela só vai aparecer pra gente quando a aeronave, quando o auxílio rádio, quando o painel de rádio de configuração das frequências, a gente tiver sintonizado em um ILS, por exemplo, tá? Se a gente for fazer um procedimento ILS, que a gente vai falar lá na frente, algumas aulas à frente, essa barrinha horizontal, ela vai aparecer no VOR propriamente dito, ela não aparece no instrumento, ela sumiria, nem estaria aqui, tá? Mas como eu já estou apresentando o instrumento para você num contexto geral, eu estou querendo trazer também a barrinha horizontal, que é chamada de Glide Slope, tá ok? Como tá aqui. Ou até mesmo Glide Slope Indicator, pode ser que apareça para você
GS na prova, Glide Slope, GSI ou até mesmo escrito Glide Slope, tá? Eu quero que você entenda que a barra vertical é CDI e a barra horizontal vai aparecer na prova ou como GS ou até mesmo como GSI, tá? Glide Slope Indicator, beleza? Continuando, a gente tem aqui na frente indicação de curso, tá aqui, 360, como eu falei na aula passada, indicador de curso a ser voado, ok? Que vai me aproximar ou me afastar do VOR, ou até mesmo um curso que eu preciso voar para realizar tal tarefa mais à frente, tá? Então, guarda que sempre que eu estiver aqui com esse valor acima, né, na frente aqui do instrumento, eu estou falando de um curso a ser voado, diferente de um rumo, tá? Não necessariamente o curso vai ser o rumo, tudo bem? Dando continuidade, aqui embaixo a gente vai ter indicação de curso recíproco ou até mesmo a radial que eu estou voando ou que eu desejo voar, a gente vai ver isso mais para frente. E, por fim, aqui do instrumento a gente tem indicador to e indicador from, dizendo também que ambos aqui não vão aparecer juntos como está aparecendo aqui agora, tá? Ou vai aparecer um ou vai aparecer o outro. Só para poder já deixar claro para você que quando aparecer o primeiro aqui, indicador to, esse de cima, quer dizer que se eu pegar aquele curso que eu estou voando, ou uma radial que eu estou voando, eu me aproximo da estação. Se tiver from, quer dizer que aquele curso que eu estou voando, eu estou me afastando da estação, ou para eu me afastar da estação. Eu vou explicar, tá ok? Dando continuidade. E, aqui não coube, né? Só para você entender, continuação das informações aqui. Então, aqui no curso, né, o indicador de curso também é chamado de OBI, tá? Que é Omni Bearing Indicator, ou indicação de direção, né? Indicação de curso a ser voado ou a ser seguido em alguma determinada situação, tá ok? E para a gente poder alterar esse valor, esse curso aqui, esse 360, a gente vai mexer no botãozinho chamado OBS, né? O OBI, que é esse número aqui, que é esse valor aqui, esse curso ser voado, é controlado por um botão chamado de OBS, que vai ser Omni Bearing Selector, ok? Seletor de indicador, seletor de indicação de curso, né? Se a gente fosse tentar traduzir aí, tá? Importante, como eu falei também no slide anterior, deixa eu apagar rapidinho, como eu falei no slide anterior, como esse botãozinho aqui, conforme a gente gira, claro que se esse instrumento aqui, se fosse digital mesmo, esse número do curso aqui seria alterado, né? Mas normalmente você vai perceber que ao girar o botãozinho aqui, o seletor de curso, o OBS, é normal que a rosa dos ventos gire, tá? A rosa dos ventos gire, o CDI também vai deslocar para a direita ou para a esquerda, isso não importa agora, mas só para você ter esse conhecimento, se você for procurar algum simulador, se você for mexer em qualquer tipo de simulador, você vai perceber que é muito natural que essa rosa dos ventos gire e aquela barrinha vertical, o CDI, também passeie de um lado para o outro, ok? Continuando aqui. Como eu falei, né, os indicadores to e from indicam se o rumo lido no OBI aqui, né, o curso, corresponde a um curso ou radial a ser voada, a ser seguida. Sempre vai aparecer ou um ou sempre vai aparecer o outro. Vou dar exemplos já e você vai entender, tá? Olha a seguinte situação. A aeronave voando para o norte, né? Lembra da aula passada? Se não lembrar, volte, é importante, tá? O que é radial? Vocês lembram o que é radial? RDL. Radial é um rumo magnético que afasta da estação, ou seja, é um rumo magnético que sai da estação. Radial 360, radial 045, radial 090, radial 270, radial 180, não é isso? Ok. Relembrado, a aeronave aqui está indo para o norte. Então, proa 360, rumo magnético 360. Suponha que essa aeronave está sintonizada nessa estação, né? Esse instrumento aqui está sintonizado neste VOR. Nesse exato momento, a aeronave está no curso 360. Lembra que eu falei na aula passada? Curso 360. Ou seja, olha que interessante. Tá true, ou seja, se eu voar no curso 360, eu vou me aproximar da estação. Tudo bem? Primeira informação. E olha que interessante aqui, ó. A barrinha do CDI, ela está centrada, está totalmente centrada. Ou seja, quer dizer que eu estou sobre o curso 360, tá? Eu vou mostrar
Eu vou passar o slide e vou voltar para a gente entender. Olha a seguinte situação aqui, ó. A aeronave, ela continua pro norte, certo? Continua indo para o norte. Porém, ela não está no curso 3, ela quer voar no curso 360, certo? Ela quer se aproximar da estação pelo curso 360, mas ela não está sobre o curso 360. Ela está à esquerda da rota, à esquerda do curso 60. E a barrinha vai para a direita. Pode parecer um pouco confuso, mas não é, porque eu sempre vou buscar a barra. Se a barra, olhando somente no instrumento, se a barra está para a direita, quer dizer que eu preciso curvar à direita. Logo, deixa eu apagar aqui para ficar fácil de ver também. Olha a situação. A minha barrinha aqui, ó, ela tá para a direita. Teria que estar aqui no meio, não é isso? Como ela tá à direita, eu só preciso olhar para a barra e ver que lado que eu tenho que pegar. Lembrando que estou falando de aproximação, tá? Ou seja, se eu curvar à direita, eu vou interceptar o curso 360. Quando eu começo a curvar à direita e começo a ir para o curso 360, essa barra vai centralizando. Quando essa barra centralizar, eu sei que eu estou exatamente em cima do curso 360, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de aproximar da estação VOR, porque tem diferença e a gente vai ver isso mais para frente, ok? E detalhe importante, antes que eu me esqueça também. É importante que essas curvas aqui, a gente está vendo na parte teórica, né? Totalmente didático. Essa curva à direita aqui para a gente interceptar o curso 360 tem regras, tá? Mudanças de radiais, lá no NDB, mudanças de QDMark, QDR, existem umas regras de quanto que eu preciso curvar, como que eu vou fazer para interceptar essa nova radial, esse novo QDMark, esse novo QDR, tá? Não vou entrar em detalhe porque faz parte do treinamento real de voo, você vai aprender isso quando você for voar. Na prova da ANAC não cai, não tem por que a gente perder tempo com isso, ok? Continuando aqui, olha a seguinte situação, aqui é o contrário, ó. Agora eu quero, lembrando que eu sintonizei, tá? Se eu sintonizei que eu quero me aproximar da estação pelo curso 360, tá? Colocou aqui to, a barrinha ficou para a esquerda, né? Não significa que a aeronave está à direita daquele curso que eu selecionei, ou seja, se a barrinha está para a esquerda, eu preciso curvar para a esquerda, né? Curvar para a esquerda, conforme eu começo a curvar para a esquerda, a aeronave começa a ir para a esquerda, a barrinha vertical CDI começa a se movimentar. Quando a aeronave estiver exatamente no curso que eu selecionei aqui, né, curso 360, lembrando que não é rumo 360, curso 360, que me aproxima da estação, porque aqui, ó, aqui é rumo 360, certo? Tudo que for para cima aqui é norte, é rumo 360, concorda? Só que para eu me aproximar da estação pelo curso 360 é exatamente aqui em cima dessa linha, certo? Então, repetindo, deixa eu apagar rapidinho, repetindo, quero voar no curso 360 para aproximar daquela estação, tá aqui dizendo que eu estou me aproximando da estação, começa a curvar à esquerda, quando a aeronave estiver exatamente em cima do curso 360, essa barrinha vai estar centrada, ok? Ela vai estar centralizada, indicando que eu estou exatamente em cima do curso que eu quero voar, tá legal? Agora deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu quero mostrar uma informação importante para você, para a gente poder começar a nos orientar em relação ao VOR. Voltando nessa tela aqui, ó, a aeronave está indo para o norte, o rumo norte, ela está exatamente em cima do curso 360, né? Tá aqui, ó, curso 60, 360, estou me aproximando da estação e a barra está centralizada. Isso significa que eu estou voando exatamente em cima do curso 360, me aproximando da estação. Olha que interessante, cuidado que não é radial 360, né? Radial 360 vai ser aqui, ó. Radial não é rumo magnético que sai da estação VOR. No caso aqui, ó, essa radial é a radial 180, rumo magnético que sai da estação VOR. Então, o que eu quero dizer para você? A questão... Opa, deixa eu aqui. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte. Todas as vezes que eu tiver com a informação to aqui, que eu estou me aproximando da estação, esse é o curso para aproximar, a barrinha vertical está centralizada, para eu saber qual é a radial, se eu quiser já bater o olho e saber qual é a radial, é só eu olhar no valor de baixo aqui no rumo recíproco, ou no curso recíproco, né? Se esse rumo está me levando para a estação, se eu estou exatamente em cima da estação no curso 360, o valor recíproco é a minha radial, ok? Tá aqui, ó, minha radial 180. Basicamente, tá assim de forma, com muitas aspas, toda vez que tiver to aqui, eu olho na bunda aqui, nas costas do instrumento, eu sei qual que é a radial. Então,
eu poderia falar para o controlador o seguinte, caso o controlador me pergunte, como você está se aproximando dessa estação VOR? Eu posso falar, estou me aproximando pelo curso 360, mas também é muito comum eu dizer, estou me aproximando deste VOR pela radial 180. Ele sabe que você não está se afastando porque você está indo para a estação. Se você está aproximando, você está indo. Então você está se aproximando da estação VOR através da radial 180, ok? Acho que tem mais exemplo. Aqui, ó, olha que interessante. Agora essa aeronave está se afastando da estação VOR, né? Ela está indo para o sul, pro 180, ou rumo 180, ou até mesmo curso 180, certo? Curso 180. Uma vez que eu quero me afastar, olha só, eu não quero voar no curso 180, eu coloquei aqui, né? Através do OBS eu selecionei que eu quero me afastar da estação pelo curso 180. Por que eu quero me afastar? Porque tá aqui, ó, from, quer dizer que eu estou afastando da estação. O CDI está centralizado, ou seja, eu estou sobre o curso 180 e me afastando da estação. Olha que interessante. Se eu estou me afastando da estação e a radial é um rumo magnético também que afasta da estação, que sai da estação, todas as vezes que eu estiver voando, me afastando da estação, todas as vezes que tiver informação from, ok? Que eu tenho aqui o curso, no caso aqui, nesse caso 180, é só eu olhar também aqui e falar radial. Ou seja, todas as vezes que tiver informação from, tanto o meu curso, tanto a minha radial serão a mesma coisa. Ou seja, deixa eu apagar, vai ficar fácil para poder enxergar de novo. Se eu estou me afastando da estação, o meu curso é também a minha radial, certo? Se a aeronave estivesse aqui, ó, imagine que a aeronave estivesse aqui, ó, né? Tem um avião aqui, se afastando da estação VOR, né? O curso que ela está se afastando é o 090, a radial também 090, porque é o rumo magnético que tira a aeronave, que afasta a aeronave, que é o rumo magnético que sai da estação VOR, tá legal? Eu acabei de ver aqui um detalhe, só um segundo, tem uma caixinha aqui também de informação da bandeira, vamos chamar de bandeirola, tem vários nomes também, mas essa caixinha aqui de informação, ela vai dar indicação para nós também, só que eu vou falar dela na próxima aula, ok? Quando eu for falar de bloqueio de estação, a gente vai falar um pouco mais dela, para poder falar que não faltou nada do instrumento, tá? E aqui eu trouxe 3 exemplos para você, mostrando quando a aeronave está voando sobre o curso ou a radial selecionada e quando ela está afastada, mas uma informação extremamente importante que vai cair na prova como pergunta mesmo. Pode ser que essa pergunta aconteça independente da navegação. A gente vai ver lá na frente que as navegações, normalmente a maioria das perguntas da prova de navegação, a maioria daquelas 20 questões, elas vão ser baseadas na navegação que você está fazendo. Mas claro que algumas questões também vão ser aleatórias de informações gerais, né? E uma delas vai ser sobre o DOT, sobre a informação aqui. Se você reparou, deixa eu pegar aqui a caneta, se você reparou, cada instrumento, ó, tem uns risquinhos aqui, ó. Esses risquinhos, tá? Aqui tá risquinho, mas tem instrumento que vão ser umas bolinhas, né? Um ponto, né? É chamado de dot. Dot de inglês mesmo, de ponto, né? Então, ou seja, se você reparou, tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para cada lado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou em cima, mas você entendeu, né? O que acontece? Falando aqui do VOR, exclusivamente do VOR, cada dot desse, cada risquinho desse, representa que a aeronave está 2 graus fora do curso. Guarda, anota isso, que é extremamente importante e cai na prova, tá? Cada risquinho, o CDI, a barra vertical, cada pontinho, cada risco, cada dot que ela está fora do centro, ela está 2 graus fora da rota. Então imagine o primeiro exemplo aqui, o CDI está totalmente centralizado, a aeronave está exatamente sobre o curso 360. Olha esse segundo caso aqui, ó. O CDI, a barra vertical, está nessa posição, ou seja, aqui seria o centro, né? Um dot, oh meu Deus, não estou conseguindo fazer aqui, um segundo. Aqui seria o centro, 1 dot, 2 dot, 3 dot, um pouquinho para a esquerda do terceiro, né? Então a gente somaria 2, 4, 6 graus fora do curso. Então pode cair na prova assim, ó. A aeronave está voando, afastando de um VOR, aproximando de um VOR, e o piloto percebe que o CDI está 3 dots fora do curso selecionado, fora da radial, não importa. Quantos graus essa aeronave está fora da rota? Quantos graus
essa aeronave está fora do curso selecionado, quantos graus essa aeronave está fora da radial que deseja voar. 3 dots, 3 pontinhos, né, 3 risquinhos, 2, 4, 6, 6 graus fora do curso, da rota, ou seja lá o que for, tá? Olha essa segunda informação aqui que interessante. Aqui seria o centro, 2, 4, 6, 8, 10. Importantíssimo. No caso aqui, a barrinha deu batente. Não tem como essa barra vertical que eu cedei, não tem como vir aqui, não tem como sair do instrumento. Ela vai dar batente. Então significa, ok, todas as vezes que a barra deu batente, a aeronave está 10 graus ou mais fora da rota, porque se ela tiver mais que 10 graus, não tem como, a barra não vai sumir. O máximo que ela consegue vir é até aqui, né? Então, igual eu falei, 2, 4, 6, 8, 10. Pode ser que ele seja 30 graus fora do curso a ser voado, mas como não tem como essa barra desaparecer daqui, deu batente, eu não tenho como determinar exatamente quanto fora da rota. Eu sei que são 10 ou mais de 10, ok? É importantíssimo. E aqui todos os exemplos estão para a esquerda, mas não importa, tá? Poderia a barra estar aqui, ó, no último, né? Como está aqui nesse exemplo, no penúltimo aqui, ó. Imagine que a barra estivesse aqui, ó, né? À direita. 2, 4, 6, 8. A aeronave está exatamente 8 graus fora do curso ou da radial a ser voada. Se a gente olhar esse exemplo segundo aqui, ó, 2, 4, 6, e tá um pouquinho, tá entre o 6 e o 8, né? Então poderia falar talvez 7 graus fora do curso a ser voado, tá? Não importa. Guarda bastante isso, porque a gente vai ver que depois, quando a gente for falar de ILS, que lá no ILS, por ser mais preciso, por ser de precisão, a gente tem outros valores, tá? E ainda por cima a gente tem o glide slope, que também vão ter valores, os dots do glide slope. É importante que por enquanto você guarde 2 graus. E até é tão importante isso, cai na prova, e eu quero que você já saiba disso, porque tem alguns procedimentos, principalmente quando a gente fala de ILS, vários procedimentos, que se a barrinha aqui, no caso CDI, deu, no caso do VOR não, tá? No procedimento de não precisão, não necessariamente, a gente vai ver com, eu tô falando aqui com muitas aspas, tá? Para você entender que é bem didático, eu quero que você entenda que a gente está vendo um conceito teórico, né? Mas alguns procedimentos, que quando o CDI, a barra vertical, der batente, a gente perdeu o procedimento. É comum que a gente vai fazer o que é chamado de iniciar um procedimento de aproximação perdida, se fosse um procedimento de pouso, por exemplo. Então é bastante importante que você guarde 2 graus cada dot, tá? E que já comece a ter essa doutrina que não é natural que a gente dê batente. Se a gente deu batente, ou seja, mais que 10 graus aqui no VOR fora do nosso curso a ser voado, em um procedimento de precisão, no procedimento de pouso por instrumento, ou seja, situações na qual eu tenho situações críticas, né, do voo que a gente aprende e tudo mais, dependendo do procedimento, se eu dei batente, eu não posso continuar o procedimento, eu preciso arremeter, iniciar uma aproximação perdida ou seguir aquilo que tem que ser seguido, tá legal? Esse foi o instrumento VOR. Talvez possa assustar um pouco de início, mas não é nada não é um bicho de 7 cabeças. Como eu disse em todos os outros vídeos, são introduções, são uma abordagem inicial desses conceitos básicos de navegação, que a ideia nossa é a prova mesmo de navegação, tá? E a gente vai falar mais de VOR e tudo mais, com certeza. Tem muito mais informações a ser ditas, mas só que, como eu disse para você, a ideia não é aprender a voar, usar o VOR para o voo, mas sim passar na prova da ANAC, porque quando você for fazer o seu voo IFR, seja real ou não, simulador ou não, você vai aprender com muito mais calma, tá legal? É muito importante que você me dê um feedback aí, do que você está achando desse conteúdo, se está valendo a pena, se você acha que está servindo de alguma coisa para você, para poder ver se continua mesmo, né? Para ver se a gente tem incentivo de continuar com esse conteúdo. E se você puder, e se você quiser, claro, curta aí, compartilhe com os seus colegas, chama a galera da aviação para poder assistir o material aí, e a gente se vê em tantos outros vídeos. Um abraço e tchau!